Boas-vindas à nossa análise de hoje. Vamos direto ao ponto e mergulhar numa história absolutamente incrível sobre um avanço médico que, olha, desafiou e acabou quebrando décadas de um dogma científico muito rígido. Na ciência, a gente vira e mexe e esbarra numas barreiras que parecem literalmente impossíveis de cruzar, né? E por muito tempo, a comunidade médica aceitou como uma verdade absoluta que certas mutações genéticas simplesmente não podiam ser tratadas com remédios. Sem chance. Mas a nossa conversa de hoje é exatamente sobre como a teimosia, o questionamento daquele velho senso comum e um bocado de inovação química estão reescrevendo as regras do jogo contra uma das doenças mais letais que a gente conhece. Para entender o tamanho dessa vitória, a gente precisa primeiro encarar uma estatística bem dura. A realidade, infelizmente, é brutal. Só 3% dos pacientes diagnosticados com câncer de pâncreas, quando ele já se espalhou para o resto do corpo, continuam vivos depois de 5 anos. O pâncreas fica ali, escondidinho, numa área profunda do abdômen, cuidando da digestão e do açúcar no sangue. E por estar tão escondido, quando os problemas começam, eles passam batidos. Geralmente, a descoberta só vem quando a doença já avançou bastante, o que deixa as opções de tratamento super escassas e, na maioria das vezes, ineficazes. E só para dar uma dimensão real da urgência da coisa, estamos falando de uma doença implacável que tira a vida de mais de 50 mil americanos todos os anos. É um número assustador, não é? Uma escala de tragédia que assombra famílias e oncologistas todos os dias. Historicamente, receber esse diagnóstico vinha com pouquíssima esperança, justamente porque as terapias que existiam não faziam quase nada para mudar o rumo da doença. Essa falta absurda de ferramentas transformou o câncer de pâncreas num dos maiores e mais frustrantes quebra-cabeças da medicina moderna. Bom, vamos ver isso mais de perto. Nessa forma microscópica, a gente consegue dar uma olhada no inimigo logo nos estágios iniciais, lá nas células do pâncreas. E é exatamente na complexidade e na textura da superfície dessas células que se esconde um alvo muito escorregadinho. Um alvo que os pesquisadores passaram gerações inteiras tentando neutralizar sem sucesso nenhum. Para derrotar algo tão agressivo assim, a ciência percebeu que precisava ir muito mais fundo. Tinha que ir direto na biologia molecular do tumor. E é aí que entra o grande vilão dessa história, que atende pelo nome de CRAS. O CRAS é uma proteína celular, que quando sofre uma mutação, vira um verdadeiro motor biológico. Ele impulsiona ativamente e sem parar o crescimento desses tumores. E o pior, o estrago não fica só no pâncreas. Essa mesmíssima proteína mutante é o combustível por trás de muitos casos de câncer de pulmão e de cólon também. Para se terem uma ideia, juntos, esses três representam as principais causas de morte por câncer. A lógica até que parece simples, né? Tipo, é só desligar o CRAS e o câncer para de crescer. Mas na prática, tentar fazer isso vira um verdadeiro pesadelo para os cientistas. O motivo técnico para todo esse pessimismo é resumido de um jeito brilhante pela pesquisadora Marina Pasca Di Magliano, lá da Universidade de Michigan. Pensa só, para um remédio funcionar, ele geralmente precisa de uma espécie de fechadura na proteína. Um espacinho onde a molécula do medicamento possa se encaixar perfeitamente, como uma chave. O grande problema do CRAS é que ele tem uma superfície incrivelmente lisa. Os cientistas até apelidaram ele de bola gordurosa, porque parecia totalmente imune a qualquer ataque. Simplesmente não tinha onde o remédio se agarrar. Por causa disso, o CRAS ganhou o rótulo de não drogável. Parecia o fim da linha. Mas a ciência não desiste fácil. Essa jornada exaustiva começou lá atrás, em 1982, quando o cientista Robert Weinberg, no MIT, fez a grande descoberta de que os genes RAS eram os grandes impulsionadores de alguns cânceres. A partir daí, rolou uma corrida maluca da indústria farmacêutica. E o resultado? Bom, foram décadas de falhas que o pessoal descrevia como espetaculares. O campo inteiro praticamente desistiu do CRAS. Levou muito tempo, só lá por 2013, para uma faísca de esperança reaparecer. E daí a coisa acelerou rápido até 2022 e 2023, quando os primeiros testes em humanos começaram a mostrar resultados de cair o queixo. O próprio Dr. Weinberg, que hoje está com 83 anos, comentou o quanto ele se sente maravilhado de ter vivido o suficiente para ver a descoberta dele, 44 anos depois, finalmente ajudando os pacientes. Essa grande virada de jogo que rolou ali por 2013 precisou de uma teimosia que beira o absurdo. O cientista Kevin Schuchat, da Universidade da Califórnia em São Francisco, simplesmente se recusou a aceitar o que os grandes nomes da área chamavam de loucura. A ideia dele era muito ousada. Será que a tal da bola gordurosa não era tão lisa e impenetrável assim? Foi um trabalho meticuloso, de formiguinha mesmo. Foram 5 longos anos rastreando e testando umas 500 moléculas diferentes, uma por uma. Até que, finalmente, ele encontrou uma rachadura invisível na estrutura do CRAS. Um pontinho minúsculo de vulnerabilidade, onde uma das moléculas dele conseguiu se encaixar.
Na prática, vamos entender como isso funciona com um novo medicamento experimental, o Daraxonrasib. Em vez de usar os métodos tradicionais, a indústria usou uma química muito, mas muito refinada. A estratégia é a seguinte. Primeiro, mirar no CRAS justamente quando ele está no estado ativo, ou seja, quando está ligado. Aí vem o truque genial. O uso de uma abordagem totalmente inovadora, que basicamente cola as moléculas umas nas outras. Isso faz com que a droga consiga agarrar com força aquela estrutura lisa e arredondada da proteína, e como se fosse um interruptor, mude a chave dela para a posição desligada. E o que é mais fascinante nessa história toda é a reação de choque da própria comunidade oncológica. Essa frase do Dr. Anirban Maitra resume super bem o sentimento. A surpresa rolou porque a droga ataca as proteínas CRAS tanto nas células do câncer quanto nas células saudáveis. Pela lógica, se a gente bloqueia algo numa célula normal, acaba causando danos irreparáveis, certo? Mas incrivelmente esse remédio conseguiu encontrar um equilíbrio mega delicado. Ele basicamente destrói as células cancerígenas, mas, de um jeito misterioso, acaba poupando a maior parte do tecido saudável. É um mecanismo maluco que contrariou totalmente as previsões de que a droga seria tóxica e letal. E para a gente ver o impacto real disso no dia a dia, é só comparar os tratamentos diretamente. Até agora, a principal arma para o estágio avançado era a quimioterapia tradicional, um tratamento pesadíssimo que castiga muito o corpo e, infelizmente, traz uma sobrevida mediana de menos de 7 meses. Agora presta atenção nisso. O estudo clínico dessa nova droga pegou pacientes que já tinham tentado de tudo com a quimio sem sucesso, numa situação de última esperança. E o resultado? A sobrevida mediana no grupo do remédio experimental pulou para mais de 13 meses. Conseguir dobrar a perspectiva de sobrevida numa doença com histórico tão pesado assim é algo fora do comum. Mas calma lá. A gente precisa manter os pés no chão e entender a realidade clínica. Não existem milagres simples. O dia a dia do tratamento envolve tomar 3 pílulas por dia. O negócio é tão promissor que a agência reguladora americana, a FDA, até acelerou a revisão do remédio. Só que é super importante enfatizar que ainda não é a cura definitiva, tá? Mais cedo ou mais tarde, o câncer acha um desvio e o Daraxonrasib para de funcionar. Sem falar que a terapia cobra um preço bem alto do corpo. Os efeitos colaterais são agressivos e incluem erupções graves na pele, náusea, uma fadiga absurda e até feridas e rachaduras nas pontas dos dedos, o que torna o dia a dia um desafio contínuo. Só que por trás de todas essas estatísticas e alertas médicos, tem um impacto humano que é inegável e muito comovente. Vamos olhar para o caso da Ria Keres, por exemplo. Aos 67 anos, essa advogada aposentada teve a vida interrompida no final de 2023, quando recebeu o diagnóstico mais temido possível, câncer de pâncreas metastático. Os médicos mandaram a real, dizendo que a expectativa de vida dela provavelmente seria contada em apenas alguns meses. Ela já tinha passado por aquela primeira rodada exaustiva de quimioterapia, não deu o resultado esperado e precisava desesperadamente de uma nova direção. E é aí que o ponto crucial de toda essa ciência ganha rosto e nome. A dona Ria conseguiu entrar num teste clínico de estágio intermediário para esse remédio. Já se passaram mais de 2 anos desde aquela sentença de morte de poucos meses, e ela continua tomando as pílulas dela diariamente. Sim, os efeitos colaterais como fadiga e problemas digestivos são constantes, mas os tumores encolheram. Onde antes só existia a incerteza do curto prazo, hoje existe a possibilidade de planejamento a longo prazo. O fato de que agora ela está planejando uma viagem em família para o Havaí, olha, isso demonstra o valor incalculável que essa inovação trouxe. Sabe o que faz dessa história algo muito maior do que o sucesso de um remédio só? É o precedente científico que ela cria. A doutora Elizabeth Jaffe, que é uma pesquisadora renomada, resumiu isso de um jeito perfeito. Por décadas, no atletismo, a galera jurava de pé junto que era fisicamente impossível correr uma milha em menos de 4 minutos. Era impossível, até que alguém foi lá e quebrou a marca. Assim que a barreira caiu, um monte de outros atletas também conseguiram em seguida, porque a barreira mental tinha ido para o espaço. Na biologia do câncer, essa droga provou que a proteína intocável podia sim ser alvo. Como resultado, as comportas se abriram. Hoje, dezenas de drogas semelhantes já estão sendo rapidamente testadas por diversas empresas, mirando em vários tipos de tumores. O que nos deixa com uma pergunta final para reflexão e que deve mudar totalmente o jeito que a gente encara o futuro da medicina. Cada vez que um dogma central é derrubado, cada vez que a gente descobre que aquela bola gordurosa e impermeável na verdade tem rachaduras, a fronteira do que é possível se expande. Se a ciência foi capaz de invadir essa fortaleza celular que parecia inatingível, quais outras barreiras antes consideradas absolutas em doenças intratáveis vão ser as próximas a cair? O progresso, no fim das contas, muitas vezes começa com a simples recusa de aceitar o impossível. Agradeço demais pela companhia em mais essa nossa análise e até a próxima